muito legal se o Jonathan Hyde tivesse vindo, mas hoje a gente tem o Jonathan João Ramos. Isso é muito melhor, né? Fala sério, gente. Mas é do Jonathan Hyde. E bom dia, Anny, bem-vinda. E nosso objetivo do início ao fim é entender, ou pelo menos entender um pouco mais, do porquê que as pessoas boas são segregadas por política e religião. Não foi um livro escolhido ao acaso, a gente pensou muito, né, na equipe da liderança, de que esse é um ano desafiador. Não sei como vocês saíram de 2018, mas a igreja saiu muito machucada, e não sei nem se a gente já se recuperou de 2018 para cá. E a nossa ideia é que nós possamos ser pessoas que se fortaleçam, fortaleçam as nossas comunidades locais, fortaleçam as nossas relações familiares, e que a gente saia dessa experiência da eleição desse ano para a honra e glória de Deus, independente de qualquer resultado. Então essa é a ideia da gente se aprofundar nesse estudo. A gente já teve o primeiro, hoje vai ser então o segundo encontro com os capítulos 3 e 4 com a Amanda, né, Amanda? Ainda na parte 1. E antes do tempo em si, da gente ir para a reflexão, que a Amanda com tanto carinho preparou, eu vou chamar, deixa eu ver, aleatoriamente. Brincadeira, não vai ser aleatório, não. A gente vai ter o nosso tempinho devocional agora, tá bom? Então, fique à vontade, Bia. Obrigada, Má. Eu tô bem embaixo do ventilador, queria só saber se vocês me escutam bem. Sim? Beleza. Então, bom dia, gente. Bom dia para quem está chegando agora. Então, hoje é o nosso segundo estudo da mente moralista, né? E conforme a leitura avança, eu tenho refletido bastante sobre os meus pensamentos, sobre as minhas decisões e sobre as justificativas que eu dou para mim mesmo, ou às vezes para as outras pessoas, sobre as minhas decisões. E tenho visto, assim, concordo já um pouco com o autor do livro, de que a gente, né, nós humanos, somos muito capazes de fazer com que coisas ou decisões erradas pareçam certas, né? A gente faz vários malabarismos retóricos e eles são tão impressionantes que a gente acaba acreditando nisso que a gente fala, mesmo que no fundo não seja tão verdade assim. E como a Amanda vai falar mais para a gente hoje, tá? A ideia não é que a gente faça isso por maldade ou por más intenções, né? Mas porque a gente quer conquistar a simpatia das outras pessoas, ter uma boa reputação. E pensando nisso, eu queria que a gente lesse juntos. Eu vou ler aqui. Quem quiser acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, pode acompanhar. Lá em Provérbios 3, a gente vai ler dos versículos 1 a 7. Quem não puder acompanhar com a Bíblia, eu vou ler em voz alta e depois vocês podem refletir quando quiser. Então, Provérbios 3, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, estou lendo a NVT. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Até aí. Então, de cara, a gente já tem um alerta, né, contra essa nosso hábito de buscar a boa reputação ou impressionar as pessoas com, às vezes, caminhos meio hipócritas ou talvez enganosos. O que a palavra do Senhor nos diz é que se a gente busca boa reputação diante das pessoas e também de Deus, a gente deve perseguir um caminho de bondade e de lealdade. Então, isso já fica para nossa reflexão aí, tá? Mas logo em seguida, tem um alerta que é no versículo 5 e também no versículo 7, da gente não se apoiar no nosso próprio entendimento, que nos é muito útil em muitas situações, mas o que não é o que dá a palavra final, e sim é o Senhor. E esse é um convite não só
para a humildade, mas também para o descanso, para que a gente possa descansar no Senhor e saber que os caminhos dele são melhores, são perfeitos e muito, muito mais altos do que a gente pode conceber. Então, queria que a gente ficasse com essa reflexão. Essa passagem me veio muito na cabeça enquanto eu lia os capítulos, né? Ficava sempre pensando nisso. Daí quis compartilhar com vocês. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Tá? Vou orar para a gente, então. Senhor Deus, te agradeço muito, Pai, por esse dia. Te agradeço por essa manhã em que a gente pôde estar junto. Obrigada, Senhor, por esse momento de estudo e também de comunhão, que a gente possa aproveitar bastante e que a palavra possa crescer nos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela vida da Amanda, que preparou esse estudo com tanto carinho, tanta dedicação para a gente, e dá a ela muita sabedoria para conseguir conduzir, para nos levar junto com ela nos insights. Te agradeço muito, Senhor, pela dedicação que ela teve. Paizinho, te agradeço por cada pessoa que está aqui e te peço, Senhor, para que a palavra que o Senhor nos dá frutifique, Pai, para que a gente possa viver a tua palavra e também levá-la a outras pessoas. Ser conosco no dia de hoje, é assim que eu te peço e também te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Bia, bem-vindo. Quem foi chegando agora, vi que o Léo entrou, Josué, Wellington, sejam muito bem-vindos. E agora, Amanda, você pode se preparar por aí, tomar um golinho de água, se esquecer o copo, pode pegar. Muito bem. E a Amanda vai ter um tempo da fala para expor o conteúdo do capítulo 3 e 4. A nossa ideia é sempre que, se você fez a leitura, você tem um pouco mais de liberdade de interpretação, né? Você lê, você assimila, você faz aproximações, você faz conexões com outros assuntos. Mas a tarefa hoje da Amanda é nos ajudar tanto a conhecer o que está escrito para quem não leu, mas também aprofundar de algumas conexões. Então, essa é a tarefa da Amanda agora, e a nossa de ouvir atentamente, fazer registros, fazer anotações, reverberações. Vão deixando tudo isso anotado, que no final a gente tem um tempo bem gostoso de conversa sobre isso, tá bom? Então, Amanda, fica à vontade e eu vou te avisando aqui do tempo, tá bom? Beleza, amiga. Bom dia, gente. Eu vou confessar que eu tô mais nervosa hoje do que eu tava no presencial, o que pra mim é completamente estranho, mas a gente vai aí. Pronto. Bom, então, como a Mayra falou, a gente vai tratar dos capítulos 3 e 4 do livro do Haidt hoje. Nessa parte 1 do livro, eu tenho a sensação de que ele está mais estabelecendo as bases porque ele vai trabalhar ao longo do livro. Então, é isso mais ou menos que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Se travar alguma coisa, gente, vocês me dão um aviso por áudio, porque a minha internet ela está, de fato, um pouco ruim esses últimos dias, tá bom? Bom, então, o ponto desses dois capítulos é trabalhar essa afirmação que ele diz que é o primeiro princípio da psicologia moral. Primeiro as intuições, depois o raciocínio estratégico. E aí, para falar disso, eu queria retomar a metáfora principal do Haidt sobre julgamento moral que ele está tratando nesse livro, que o Arthur trouxe no encontro anterior, que é a metáfora do elefante do condutor, ou ginete. Então, para o Haidt, o nosso julgamento moral, ele é guiado pelo nosso elefante interno, que seriam os nossos sentimentos morais. Então, para ele, a gente não raciocina moralmente, isso guia o nosso julgamento do que é certo e errado. O que de fato nos guia no nosso julgamento do que é certo e errado são as nossas emoções, é o que a gente sente em relação àquela situação. O ginete, o condutor, que é o raciocínio desse elefante, o raciocínio, tá certo, só ficou um pouco confuso. O raciocínio, que é o condutor desse elefante, ele só consegue ajudar o elefante a seguir por esse caminho da forma melhor possível. Então, é como se a gente tivesse uma intuição, um sentimento moral, isso já indicasse pra gente se algo está certo e errado. E a única coisa que o nosso raciocínio pode fazer é ajudar esse elefante, que é um animal enorme, muito inteligente, que é o nosso afeto, a seguir o melhor possível por esse caminho. Eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro durante o encontro, mas só para aquecer. Então, no capítulo 3, o ponto do Haidt é olhar para as intuições, então para o elefante, para esses nossos primeiros sentimentos morais em relação às situações. E para começar, ele traz... só para deixar
ajudar assim, a entender o caminho do livro, né? Esses 2 capítulos, o Hyde ele sempre coloca uma afirmativa e aí ele traz um monte de experimento que comprova aquilo que ele está falando. Então vai ser um pouco esse o caminho da apresentação hoje. Eu vou trazer as afirmativas e alguns experimentos, para a gente conversando depois. Então, bom, a primeira coisa que ele traz foi um estudo que ele realizou com uma estudante chamada Talia Whitley, talvez eu erre os nomes, em que ela hipnotizava os participantes da pesquisa para que eles sentissem repulsa quando lessem uma de 2 palavras. Então, ou eles sentiriam repulsa além da palavra pega, ou a palavra frequentemente. E aí, saindo da hipnose, né, ela falava para eles esquecerem tudo, e eles deram um conjunto de historinhas para eles com conteúdo moral, com violações morais, e pediam para eles julgarem os personagens. Só que aí eles fizeram 2 versões da história, uma com a palavra pega, outra com a palavra frequentemente, e deram para as pessoas. E aí o que eles perceberam é que, de fato, quando alguém que foi instruído a sentir repulsa com a palavra frequentemente, quando lia a história com a versão da história com essa palavra, julgava a história com muito mais vontade, assim, com muito mais ardor, porque de fato ficava muito mais incomodado com aquilo. Mas o que de fato surpreendeu ele e a Talia, de acordo com o Haidt, é que eles colocaram uma história meio teste, assim, que era essa daqui. Dan, presidente do Conselho Estudantil, pega tópicos interessantes para professores e estudantes a fim de estimular as discussões, ou frequentemente escolhe tópicos interessantes. Eles colocaram essa história porque pensaram assim, bom, as pessoas que lerem a palavra que causa repulsa vão ter um desconforto, mas eles vão ter que abandonar essa primeira intuição, porque não tem nenhuma violação moral colocada aí. Mas o que eles perceberam é que boa parte das pessoas não abandonava essa intuição inicial. Elas tentavam julgar a ação desse personagem, mesmo que não tivesse nada na história apontando para algum tipo de violação moral. E aí depois eles tentavam encontrar desculpas, do tipo, não, porque parece que ele está tentando tramar alguma coisa, ele está com segundas intenções. Então, bom, o que ele percebe aqui é que, de fato, essa intuição é muito forte. E aí a gente vai para a primeira afirmativa do Haidt, que é: o cérebro, nosso cérebro, avalia de maneira imediata e constante, e isso em termos de ameaça e benefício. Como seria o cérebro dos animais, né? Se você é um animalzinho, está andando na savana e se depara com os olhinhos de um leão, você não para analisar se aquilo de fato é um leão. Você sai correndo, porque você percebe que é uma ameaça. Então, para ele, é assim que o nosso cérebro funciona também. E aí, em termos humanos, né, esse Wilhelm Wundt, não sei falar, é fundador da psicologia experimental, e ele chama isso de primazia do afeto, que seriam esses flashes imediatos que a gente tem de sentimentos positivos ou negativos em relação às situações, ao que a gente percebe, e isso nos leva ou a nos aproximar de alguma coisa ou a sair correndo, porque a gente já identifica se aquilo é bom ou ruim, se é uma ameaça ou vai trazer algum tipo de benefício para a gente. Esses flashes de sentimentos, eles acontecem antes mesmo da gente conseguir raciocinar aquilo que a gente está vendo. E aí o Haidt traz como exemplo quando a gente encontra alguém na rua que a gente não vê há muito tempo. Antes da gente ter qualquer memória daquela pessoa vindo à tona, a gente já sabe se a gente gosta ou não dela, já vem um sentimento, mesmo que a gente não tenha ainda raciocinado ou pensado em nada específico sobre aquela pessoa. E aí, para deixar isso ainda mais claro, ele traz o experimento desse outro pesquisador, que é o Robert Zayon, que eu imagino que seja assim. Esse pesquisador pedia para as pessoas classificarem coisas arbitrárias como boas ou ruins, como formas geométricas, ou ele inventava palavras e pedia para as pessoas dizerem se eram palavras boas ou ruins. E o que ele percebeu é que a gente já tem flashes intuitivos sobre coisas completamente aleatórias, porque, de fato, as pessoas conseguiam classificar formas geométricas, né? Dizer se uma é melhor que a outra. Então, isso, de fato, demonstra que essa intuição ela é muito forte, ela é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e a gente não consegue fugir disso. E aí a gente chega na segunda afirmativa, que é: os julgamentos sociais e políticos são particularmente intuitivos. E aí ele traz um experimento em que as pessoas recebiam numa tela palavras em sequência, né, duplinhas de palavras. E era pedido para elas dizerem se eram palavras com conteúdo bom ou ruim.
ele fala que o tempo de espaço entre uma palavra e outra era muito curto, né? Então o tempo de raciocinar e de pensar era pouco, era bem pouco. E aí, no primeiro par das palavras, as pessoas tiravam de letra, né? Flor é bom, felicidade é bom. Só que quando chegava nas outras, que eram pares de palavras com conteúdos opostos, na segunda palavra as pessoas davam uma travada. E aí eu acho que aqui a metáfora do elefante ajuda a entender, porque é como se, ao ler a primeira palavra, o elefante, né, os nossos sentimentos, já tivessem voltado para uma direção. A nossa intuição já foi para o lado ruim ou bom. E aí, quando chega a segunda informação, a gente já está inclinado para o lado. Então, para o elefante, que é um animal enorme, conseguir ir de um lado para o outro, demora um tempo, né? Tem um tempo de reordenamento ali. E é de fato assim que funciona o nosso sentimento. A gente tem uma sensação ou boa ou ruim, e para a gente mudar de direção, isso leva um tempo maior. O nome disso é priming afetivo, né, que é justamente esse tempo de reação mais demorado, porque a gente já se inclinou para uma direção específica. E em alguns estudos mostram que isso pode ser encontrado até no nosso tempo de reação para julgar as pessoas de acordo com algumas características físicas, né, como cor da pele, etnia, vestimenta, enfim, gênero. E ele traz também a questão dos inimigos políticos, que a gente também tem esse priming afetivo na hora de fazer julgamentos políticos. E ele traz esse experimento, desenvolvido pelo James Morris, em que ele troca aqueles pares de palavras inicial por esses daqui, né, ou palavras com um conteúdo mais partidário. E o que ele nota é que, de novo, né, as pessoas elas têm um tempo maior para classificar a segunda palavra quando ela tem um conteúdo oposto da primeira. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa de esquerda liberal e coloca ela nesse experimento, quando ela chega no último parzinho de palavra que está aí, ela vai ler assistência social, vai se inclinar para entender que é algo bom, mas quando lê pró-vida, aí dá uma trava, porque ela vai ter que se redirecionar, né, porque a reação intuitiva dela é outra, mas demora um tempo para isso fazer um efeito. Então, segundo James Morris, os partidários, pessoas que têm posições políticas muito fortes, adquirem reações intuitivas a uma série de palavras e expressões, e isso vai definir se a gente gosta das pessoas ou gosta do ambiente que a gente está ou não. Né? Porque se a gente ouve as pessoas falando palavras que a gente identifica como sendo boas, a gente vai querer permanecer naquele espaço. Então, a verdade é que a mente humana, assim como a mente dos animais, reage de maneira constante e intuitiva a tudo que percebe e baseia suas respostas nessas reações. No primeiro segundo em que vê, ouve ou conhece outra pessoa, o elefante já começou a se aproximar ou se afastar, e essa inclinação influencia o que você pensa e faz a seguir. A terceira afirmativa do Haidt nesse capítulo é que o nosso corpo tem muita influência em como a gente guia os nossos julgamentos morais. E aí, para falar disso, ele traz alguns experimentos, eu selecionei 2 aqui. Então, no primeiro, só um momento. No primeiro, um estudante de graduação fez uma pesquisa com as pessoas em que ele pedia para elas responderem, fazerem julgamentos morais sobre algumas questões. E nisso ele estava parado do lado de uma lixeira. E aí ele teve a ideia mais quinta série que ele podia imaginar, porque, enfim, para metade das pessoas que chegavam para fazer a entrevista, antes delas chegarem, ele borrifava um spray de pum, que é um cheiro ruim, né, para deixar o espaço mal cheiroso. E o que ele notou é que, de fato, quando as pessoas estavam sentindo, quando ele tinha feito isso, as pessoas respondiam, faziam julgamentos muito mais severos, né, muito mais fortes, do que aquelas que não estavam com o ambiente com cheiro normal. O que de fato parece demonstrar que o modo como a gente está se sentindo influencia muito como a gente vai guiar o nosso julgamento. Um outro experimento que ele traz é que eles chamaram algumas pessoas para responder um questionário sobre pureza moral, com questões como pornografia e uso de drogas, e para metade dessas pessoas eles pediam para lavar as mãos antes de preencher o questionário. E quando as pessoas lavavam as mãos, elas se tornavam muito mais moralistas na hora de responder as questões. E aí ele conclui que há uma via de mão dupla entre nossos corpos e nossas mentes moralistas. A imoralidade nos faz sentir fisicamente sujos, e a limpeza, às vezes, pode nos deixar mais preocupados em preservar nossa pureza moral. E aí é que ele traz um outro ponto para a gente pensar como
a questão das emoções morais é muito importante, ele faz quase uma comparação entre dois grupos, uma comparação um pouco fora do normal. Mas, enfim, primeiro ele traz os psicopatas. Pessoas que são psicopatas, elas têm um raciocínio plenamente desenvolvido, mas elas não têm emoções morais que fazem com que elas se preocupem com as outras pessoas. Elas possuem alguns conjuntos de emoções, mas não aquelas que geram empatia ou preocupação com o outro. Então, ele já indica que dá para perceber que ter o raciocínio funcionando bem, mas não ter as emoções morais, não dá muito bom, não gera uma moralidade muito bem desenvolvida. Agora, quando a gente pensa nos bebês, é uma comparação um pouco distante, né? Os bebês possuem intuições morais, por mais que o raciocínio não tenha ainda sido plenamente desenvolvido. E aí ele conta um outro estudo em que alguns psicólogos contaram histórias com fantoches para um grupo de bebês de 6 a 10 meses, então muito novos. E a história de fantoche tinha um personagem principal, que era um alpinista que estava tentando subir uma colina. E aí tinha 2 personagens secundários, que era um facilitador, que ajudava esse personagem principal a subir a colina, e um dificultador, que tentava derrubar o boneco principal. E aí, no fim do show de fantoches, eles ofereceram os 2 bonecos secundários para os bebês, tanto o facilitador quanto o dificultador. E, de fato, as crianças escolhiam brincar com aquele que era o facilitador. Então, o que eles tiraram de hipótese disso é de que, muito provavelmente, os bebês conseguem reconhecer quando alguém faz bem para o outro e reconhecem aquilo como algo bom, algo que eles querem ter por perto, né? Se a gente associa as coisas como ameaça e benefício, eles conseguem identificar quando aquilo é benéfico para eles. E aí, por fim, a sexta afirmativa que o Haidt traz é que as reações afetivas estão no lugar certo e na hora certa no cérebro. Ou seja, as áreas emocionais do cérebro são aquelas que são ligadas à moralidade. Aí o Haidt traz a pesquisa do Joshua Green, que é um outro pesquisador, em que ele contava histórias, ele montou um conjunto de histórias similares ao problema do bonde, que é bastante famoso, né? Então, tem um bonde desgovernado, e ele vai atropelar 5 pessoas, a não ser que você consiga mexer uma alavanca ou apertar um botão e fazer esse bonde mudar de trilho e atropelar uma pessoa só. E aí, em qualquer dos casos, as pessoas vão morrer, mas pode ser 1 ou 5, e depende de você. Então, ele montou histórias similares a essa e contava para as pessoas, pedia para elas avaliarem essas histórias enquanto elas estavam passando por ressonância magnética. E, de fato, o que ele percebeu é que as áreas do cérebro ativadas enquanto as pessoas analisavam essas histórias eram justamente as áreas relacionadas ao processamento emocional e não racional. Então, para analisar o que é certo ou errado nessa situação, as pessoas não usam a área racional do cérebro, elas analisam a partir das emoções. E aí, para terminar esse capítulo, o Haidt traz uma reflexão sobre a possibilidade das nossas intuições mudarem de acordo com a razão. Primeiro, ele traz, então, que o ginete, o condutor do elefante, nosso raciocínio, ele evoluiu para servir ao elefante, para justificar as ações do elefante, mas em uma parceria digna, mais parecida com um advogado servindo a um cliente do que um escravo servindo a um mestre. O que ele está querendo dizer aqui é que a nossa razão, ela não é escrava das nossas emoções, ela tem uma certa autonomia, né? Ela consegue dialogar e fazer o elefante talvez mudar de ideia, mas a função principal dela é, de fato, de ajudar o elefante a chegar onde ele quer, ajudar os nossos afetos a seguirem por aquele caminho. E aí ele traz 3 situações que podem levar a nossa intuição a modificar. A primeira delas foi algo que o Arthur já trouxe no encontro anterior, que é a questão da interação com outras pessoas, mas precisa ser de um modo amigável e empático. E eu acho que isso fica bastante claro nesse capítulo, porque se está tão ligado assim ao como a gente está se sentindo naquele momento, os nossos julgamentos, então, de fato, se a gente está conversando com alguém que a gente se sente bem, se sente ouvido, se sente acolhido, né, se a gente gosta daquela pessoa, é muito mais fácil que a gente siga por onde ela está querendo levar a gente no raciocínio. O segundo ponto é que a gente pode mudar de ideia de acordo com o contexto da história, da situação que a gente está. E aí, quando eu li isso, eu lembrei de alguma coisa que eu ouvi, e eu não vou lembrar onde, mas eu lembro de uma pesquisadora falando que ela estava conversando com pessoas sobre as opiniões das pessoas sobre aborto,
E aí ela estava entrevistando uma mulher e a mulher estava fazendo um julgamento moral negativo, dizendo que é crime, que é um assassinato, que as pessoas deviam ser presas, tarará. E aí a pesquisadora mudou o contexto da história, mudou o contexto da análise. E aí ela perguntou, tá, mas você conhece alguém que já realizou um aborto? E aí a mulher respondeu que sim. E aí ela já começou a tentar justificar a ação daquela outra pessoa que ela conhecia, porque era alguém que ela gostava, que ela, né, que tinha proximidade. Então, de fato, quando a gente muda o contexto da conversa, muda as pessoas que estão envolvidas, o nosso julgamento moral ele pode mudar. E por último, se a gente der tempo para raciocinar, para a gente ter uma análise mais crítica da situação, que é esse tempo do condutor conversar com o elefante, né, do nosso raciocínio, tentar convencer a nossa intuição, também pode ter uma mudança de opinião. E aí a gente entra no quarto capítulo. E aí nesse capítulo, o Haidt vai falar mais sobre a questão do raciocínio estratégico. Então, ele vai olhar mais para o ginete, para o condutor. O argumento central desse capítulo é que o nosso pensamento moral é muito mais parecido com um político que angariar votos do que com um cientista que busca a verdade. Ou seja, o nosso raciocínio, ele não está sempre em busca da verdade, né? Ele não está sempre fazendo uma análise imparcial dos fatos para alcançar a verdade. Ele está tentando manter a nossa reputação no meio que a gente está e fazer as pessoas concordarem com a gente, como se fosse um político que angaria votos. E aí a primeira afirmativa do Haidt é que os seres humanos se organizam em torno de rede de responsabilização e dentro dessas redes de responsabilização eles atuam como políticos intuitivos. O que isso significa? Rede de responsabilização significa que a gente age nos nossos grupos sociais com a expectativa de que a gente vai ser chamado para justificar as nossas crenças e ações. Então, a gente espera que as pessoas vão perguntar para a gente ou questionar a gente do porquê a gente pensa e age daquela forma. E aí a gente sente que se a gente dá uma justificativa boa, a gente vai ser recompensado. E se a gente dá uma justificativa ruim, a gente vai ser punido. Então, a gente está sempre agindo na intenção de dar boas justificativas para fazer com que as nossas identidades sejam atraentes para o outro. E aí, quem chegou a essa conclusão foi esse pesquisador, o Phil Tetlock, em que ele fez uma pesquisa em que ele chamou as pessoas para solucionarem problemas e tomarem decisões sobre casos morais. E para algumas dessas pessoas, ele dizia que elas teriam que justificar suas opiniões para um público que estava querendo descobrir qual que era a resposta certa, qual que era a verdade ali. E para outras pessoas, ele dizia que eles não teriam que se justificar, só teriam que tomar uma decisão. As pessoas que tiveram que se justificar, que sabiam que iam ter que dizer aquilo para outras pessoas e argumentar porque elas chegaram àquela conclusão, elas agiram, segundo ele, com um pensamento exploratório, que é, de fato, essa consideração imparcial dos fatos, tentando, de fato, agir de maneira crítica, questionando as suas próprias intuições e indo mais a fundo num assunto. As demais pessoas, elas agiram com o que ele chamou de pensamento confirmatório. Então, elas tinham um ponto de vista, elas manteram ele e só tentaram achar argumentos para comprovar aquela opinião que elas já tinham. Só que, para ele, a maioria das vezes nas situações sociais, a gente está agindo com pensamento confirmatório. Na maioria das vezes, a gente está tentando justificar para o outro a nossa opinião e não, de fato, trabalhando para chegar numa consideração imparcial. A única situação que pode acontecer da gente chegar numa consideração imparcial é se a gente souber que a gente vai ter que se justificar e que a gente vai ter que se justificar para um público que quer saber a verdade, né? Isso tem que estar muito claro para a gente. Então, ele concluiu que o raciocínio consciente é realizado em grande parte com a finalidade de persuasão, né? De fazer as pessoas concordarem com a gente, e não de descoberta, de chegar à verdade dos fatos. A terceira... Pera, deixa eu tomar um chá. Outra afirmativa que ele traz nesse capítulo é que nós somos obcecados por pesquisas de opinião. E aí aqui eu trouxe uma imagem de uma série da Netflix, chama Black Mirror. O episódio chama Queda Livre, em português. É muito bom. Essa série é muito boa. E aí nesse episódio, as pessoas elas são avaliadas pelas outras por meio de um aplicativo, de uma rede social, em que elas recebem uma nota de 0 a 5. E o ranqueamento delas, né, como elas estão, a nota que elas recebem, faz muita diferença no como elas vão viver a vida, né, os espaços que elas vão ocupar, enfim. E aí eu lembrei desse episódio porque o Haidt traz uma pesquisa
muito parecida, assim. O pesquisador pedia para as pessoas ficarem numa sala e irem falando sobre si mesmas, né, contando as suas histórias. E enquanto elas iam falando, aparecia um número numa tela, de 1 a 7, que representava a opinião de outra pessoa sobre elas. Então, nesse número de 1 a 7, a pessoa estava dizendo o quanto ela gostaria de continuar aquela conversa com quem estava falando. E aí os números eram completamente aleatórios, não existia outra pessoa ranqueando, mas o que ele percebeu é, quando as notas das pessoas começavam a baixar, a autoestima delas caía muito, e isso fazia com que elas mudassem de comportamento. E aí o que esse pesquisador diz é que a nossa autoestima, ela está diretamente ligada com o que os outros pensam de nós, e isso por um motivo até evolutivo, porque para os nossos ancestrais era muito importante que eles fossem bem vistos pelos grupos em que eles tentavam se incluir, né, porque eles dependiam disso para sobreviver. Então, isso gera em nós, e a gente tem internamente um sociômetro, que é como se fosse esse aplicativo do Black Mirror dentro da gente, que diz como que está a nossa posição, nosso valor relacional em relação às pessoas, como a gente está sendo percebido. E se esse número, esse valor estiver muito baixo, a gente vai mudar de comportamento. A outra afirmativa que o Haidt traz é que o nosso assessor de imprensa interior justifica tudo automaticamente. Então, ele já chamou o nosso raciocínio de condutor, de advogado e agora assessor de imprensa, que é aquele que vem depois de alguma polêmica, alguma coisa, para justificar a ação daquele que ele está representando, né? E aí ele traz esse experimento e eu queria que a gente pudesse fazer aqui. Quem não leu o livro, porque quem lê o livro já sabe a resposta, mas... Enfim, eu vou explicar e eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá bom? O pesquisador, ele deu essa sequência numérica, 2, 4, 6 para as pessoas, e a ideia era que as pessoas descobrissem a regra por trás dessa sequência. Para descobrir essa regra, antes as pessoas podiam testar a sua hipótese. Então, elas podiam dizer outro trio de números que tivesse de acordo com a hipótese delas para testar e ver se estava certo. E aí eu ia pedir para quem não leu o livro e quiser tentar adivinhar a regra dessa sequência, enviar no chat com um conjunto de 3 números. E aí eu vou dizendo se tá certo ou não. Se cabe dentro da regra ou não. Vamos, gente! 8, 10, 12 tá dentro. 3, 5, 7 também. 1, 2, 3 também. Bom chute, Jonathan, mas não. Não é essa a regra. 3, 2, 1 não tá. 1, 3, 2 também não. 3, 9, 12 tá. Pode chutar a regra? Pode chutar a regra. Ordem crescente? Ordem crescente, muito bom. E as pessoas das exatas ganham mais uma vez. Enfim, o que ele traz é que pouquíssimas pessoas conseguem acertar essa regra, porque a gente não está acostumado a fazer hipótese, a testar possibilidades contrárias à nossa hipótese inicial. Eu não sei se o Félix fez isso, se ele tinha uma hipótese e ele testou outra. Ele fez isso, né? Pessoas de exatas estão mais à frente que a gente. Posso só... É que eu já sei automaticamente, já fizeram desafios parecidos. É que nem o Amadeu mandou. Eu já ia pensar, tipo assim, porque soma 2 e tem que separar o primeiro, não sei o quê. Aí eu já pensei, calma, Félix, pensa no mais simples, abstrai. Aí eu fui testando, assim, mas eu acho divertido. Assim. É isso, gente. Então, Peraí. Rapidinho. Poderia repetir de novo qual foi a regra do Félix? Pode falar, Félix. Ordem crescente, os números. Eles têm que estar só. Só isso. Nossa, gente, pra mim já foi muito. Quando eu fui lendo o livro, eu falei, não, eu já sei. E aí ele chegou no final e falei, nossa, péssimo, fui longe demais. Enfim, o que o Haidt traz com esse experimento é que, de fato, as pessoas não estão acostumadas a testar a hipótese contrária, né? A fazer aquilo de ter uma hipótese inicial e
dar um passo para trás e tentar analisar de uma outra perspectiva. Ele chama isso de viés de confirmação, que é essa nossa tendência de buscar evidência para justificar o que a gente já está pensando, e não para pensar em hipótese contrária. E aí ele diz que, bom, a gente pode imaginar que isso vai se consertando conforme as pessoas vão avançando no nível de ensino, de formação e tal. Mas o que ele, né, fizeram outras pesquisas com pessoas de uma formação, de maior formação, nível maior de formação, e o que eles descobriram é que essa tendência, ela é reforçada quanto mais a pessoa está avançada no nível de estudos, porque ela tem mais argumentos para justificar a hipótese inicial. Bom, obrigada, gente, por terem participado, foi legal. A outra afirmativa do Haidt é que se a gente tiver as devidas possibilidades, a nossa intuição normal é de trapacear e mentir, e aí, posteriormente, a gente justifica essas ações de tal modo que a gente acredita que a gente não foi desonesto. E aí, para comprovar isso, ele diz que fizeram um estudo em que as pessoas tinham que fazer uma tarefa, cumprir uma atividade, e que elas iam receber por isso. Então, depois que elas cumpriam a atividade, era dado para elas um papelzinho com o valor que elas iam receber, e elas iam retirar esse valor num caixa. E aí, quando elas chegavam no caixa, a pessoa no caixa aumentava aquele valor em um dígito. Então, matemáticos me corrijam, mas ela ia receber 10 vezes mais, né? Eu espero que seja isso, que é isso que está na minha cabeça, é bastante coisa. E aí, quando a maioria das pessoas pegou o dinheiro e foi embora, nem vacilou ali. Mas, quando o caixa perguntava se aquele valor estava certo, aí as pessoas devolviam o dinheiro e falavam que estava errado. Isso porque existe algo que chama negação plausível, que é, enquanto as pessoas não têm que mentir diretamente, né, fazer alguma coisa que de fato represente algum tipo de violação moral, a gente consegue se justificar de que a gente não fez nada de errado. Então a gente não se sente culpado nem um pouco incomodado em trapacear. Agora, quando envolve a gente mentir diretamente, aí a negação plausível não funciona mais, ela não faz mais efeito, e a gente age com um pouco mais de honestidade. Então, em experimentos de laboratório que oferecem às pessoas invisibilidade, ou seja, ninguém vai ficar sabendo, combinada com negação plausível, a maioria das pessoas trapaceia. E trapaceia porque o nosso raciocínio moral vem logo em seguida para justificar a ação e falar que a gente não fez nada de errado. Eu vou beber mais um chá. A outra afirmativa que ele traz é que o nosso raciocínio, ele trabalha para justificar, inclusive, crenças estranhas ou teorias de conspiração. E para ele, a chave para entender isso está na diferença entre a palavra posso e a palavra devo. Então, de acordo com ele, e baseado em alguns outros estudos, quando a gente quer acreditar em alguma coisa, a gente se questiona se a gente pode acreditar naquilo. E aí a palavra posso já direciona a gente para uma resposta positiva. A gente procura uma evidência que comprove aquela ideia e a gente fica com ela. Agora, se a gente não quer acreditar em alguma coisa, a gente pergunta se a gente deve acreditar naquilo. Aí o deve já direciona a gente para uma resposta negativa, a gente procura uma evidência contrária, abraça ela e segue em frente, não acreditando. E aí ele, a afirmativa dele é que o Google pode levar a gente aonde quiser, porque justamente, né, com as mídias sociais, os novos meios de entrar em contato com a informação, esse efeito fica ainda mais forte, porque a gente tem muito mais facilidade de encontrar justificativa para aquilo que a gente já quer acreditar, ou justificativa contrária para o que a gente quer negar. E ele diz que isso, inclusive, acontece dentro de pesquisa científica. Então, o pesquisador, ele está trabalhando com algumas hipóteses, e se surge uma evidência que contradiga aquilo que ele está pensando inicialmente, a tendência dele é de perguntar se ele deve acreditar naquilo. Aí ele procura uma evidência que seja a mais absurda possível para descartar aquilo e descarta aquela evidência e segue em frente com a hipótese. E por último, a última afirmativa dele nesses capítulos é que a gente não é somente nosso interesse próprio que guia as nossas opiniões e decisões, mas muito pelo contrário, a gente é muito mais guiado pelos interesses do nosso grupo. E aí eu coloquei essa imagem porque eu não lembro se vocês... Eu não sei se vocês lembram que em 2018, depois que o Bolsonaro foi eleito, essa imagem circulou bastante, assim, que era de fato para marcar os interesses de um grupo específico, né?
E aí, enfim, eu fiquei pensando assim nas opiniões que eu tenho, que não, as coisas que eu defendo que não vão me trazer nenhum benefício próprio, mas que de fato trazem interesse para um grupo de pessoas que eu faço parte, que eu entendo que faço parte, né? E aí, para comprovar isso, o Haidt traz um estudo em que eles, nos Estados Unidos, né, eles fizeram um estudo com democratas e republicanos, em que eles estavam passando por ressonância magnética, se eu não me engano, e enquanto eles estavam assistindo um conjunto de slides. E aí esses conjuntos de slides eram de falas dos dois candidatos à presidência naquele momento, se eu não me engano também. Que é o Bush, que é o republicano, o candidato republicano, e o John Kerry, que é o candidato democrata. E aí esses slides, eles eram compostos de uma primeira fala de um desses candidatos, por exemplo, do Bush elogiando um empresário, que é o exemplo que o Haidt dá. Um segundo slide desse mesmo candidato entrando em contradição com aquela opinião primeira, então era o Bush criticando aquele mesmo empresário. E um terceiro slide que era a justificativa de por que esse candidato mudou de ideia em relação à sua opinião inicial. E o que eles notaram, o que acontecia no cérebro das pessoas quando elas estavam vendo esses slides, era que no segundo slide, que mostrava o candidato favorito delas em hipocrisia, a área do cérebro relacionada às emoções negativas e ao preparo para a punição era ativada. Então, elas sentiam como se tivessem sido ameaçadas, tipo, individualmente. Mas, quando chegava a justificativa da contradição, que eu acho que isso que é o mais interessante, a área do cérebro ligada à recompensa e que descarrega dopamina no nosso organismo era ativada. Então, as pessoas sentiam um alívio como se elas tivessem sido muito recompensadas, se tivesse acontecido algo muito, muito bom, né? E aí ele diz que, inclusive, essa área do cérebro é a área ativada pelo uso de algumas drogas. Então, é praticamente viciante a gente acreditar em argumentos que favoreçam a nossa posição político-partidária. E aí eu já estou chegando na conclusão dele dos capítulos. Como intuicionista, ou seja, baseado na opinião dele de que a intuição moral é aquilo que guia o nosso julgamento, eu diria que o culto à razão é por si só uma ilustração de uma das ilusões mais duradouras da história ocidental, a ilusão racionalista. Ou seja, para o Haidt, a ideia de que a razão é esse instrumento imparcial e que nos leva em direção à verdade é uma ilusão. Que a razão, a função principal do nosso raciocínio, da nossa razão, é, na verdade, justificar as nossas preconcepções que surgem das nossas intuições e das nossas emoções. Então, o raciocínio moral serve apenas para encontrar boas evidências para apoiar nossas posições intuitivas. Mas isso pode ser modificado por meio da diversidade intelectual e ideológica dentro de um grupo e por meio da mudança do ambiente. Ou seja, de fato, a razão ela tem a função primordial de justificar as nossas ações, mas a gente pode corrigir essa tendência ou por meio de uma diversidade intelectual e ideológica, então convivendo com pessoas dentro de grupos que discordem da gente, que façam a gente repensar as nossas intuições iniciais, ou por meio da mudança de ambiente, e ele diz que no sentido de tornar as instituições mais propícias para gerar a busca pela verdade, e não pelas justificativas individuais. E aí é isso, gente. Foi bem curtinho. Acho que foi a apresentação mais curta da VC2 que eu já fiz na minha vida. Muito bem, Amanda. Não sei nem avisar do tempo, foi ótimo. Excelente. Bem-vindos quem foi chegando. Espero que tenham conseguido pegar aqui o conteúdo. O chat foi livre, não sei nem se a Amanda deu conta de acompanhando o que o pessoal falou, além das tentativas de números. Mas muito bem, gente. Vamos dar aí uns segundinhos para sentar, vocês olharem para as anotações. Eu fui tortamente anotando um monte de coisa, mas anotei um monte de coisa que eu queria que aparecesse na conversa. Se alguém não trouxer, depois eu trago. Eu só queria abrir, assim, essa conversa dizendo que a Amanda agora, é como se eu tivesse colocado um óculos para olhar para todas as pessoas, tipo, para as pessoas que estão aqui na tela agora. Eu meio que estou imaginando cada um de vocês como um elefante gigante e tentando entender quais são as curvas que cada um tem dificuldade de fazer. Porque é isso, a partir de agora a gente entender que todo mundo tem a sua dificuldade em fazer curvas, além de, claro, a gente entender quais são as nossas curvas mais difíceis de fazer, né? Quais são as propensões que a gente sempre está mais inclinado, mas é ter essa sabedoria também de entender que
toda pessoa com quem a gente está conversando, toda pessoa com quem a gente está se relacionando, interagindo, ela vai chegar nos momentos cruciais onde ela acha que a racionalidade está imperando, mas é uma grande ilusão, né? Como a Heidi coloca. Isso nos dá muita sabedoria nas nossas relações, né? É quase como uma meta-conversa. A gente está conversando com as pessoas e tentando entender qual é o processo que ela está fazendo internamente para chegar naquelas conclusões, para afirmar aquelas coisas. Isso vai nos ajudando a conduzir, não de forma manipuladora a conversa de forma alguma, mas conduzir para uma conversa mais saudável, uma conversa que ambos saiam dali, pelo menos em paz, né? Então isso foi algo muito legal de ouvir. Adoraria saber onde cada um de vocês tem dificuldade nas curvas, mas isso a gente vai aprendendo na vida cotidiana conforme a gente se relaciona. Acho que isso é bem divertido. Mas muito bem. Alguém já quer trazer alguma questão, ressaltar algum ponto, perguntar algo que talvez não ficou claro? Manda ver, Nádia, vai lá. Bom, eu gostei muito da apresentação, da apresentadora, desculpa. Então, eu acho, só um ponto, assim, sobre o que você falou, eu acho que é muito difícil a gente ver as nossas curvas, eu acho que esse tipo de autocompreensão, eu diria que ela borda no impossível, assim, é muito difícil, inclusive porque a gente se reconhece como grupo mesmo. Eu achei, essa parte é uma das mais interessantes, assim, para mim, no sentido de que, para mim, faz muito sentido ser uma ferramenta evolutiva, essa coisa da nossa aceitação no grupo, da gente ter esse senso para isso. Porque se vocês pensarem, por exemplo, no início da humanidade, quando não tinha, tipo, quer dizer, a gente como cristãos entende que já tinha, né? Mas como cientista é difícil chegar já na conclusão de que se tinha um código moral super estabelecido. Sei lá, não sei, talvez até tenha, não é minha área. Mas, por exemplo, pensar num grupo, assim, bem, vamos dizer, antigo, primitivo mesmo, sei lá, neolítico, uma coisa assim. E aí, como que você cria uma moralidade naquele grupo? No sentido de que se alguém se afastar muito daquela moralidade, essa pessoa vai ser, por exemplo, expulsa do grupo. E aí ela precisa desenvolver um senso de, tipo, se eu não estiver dentro desse grupo, tipo, eu vou estar sozinho e eu vou estar vulnerável aos predadores, eu vou estar vulnerável à natureza, eu vou estar vulnerável a ataques de outras tribos, de outros grupos. Então, eu preciso estar junto com o grupo para ter a proteção básica, sabe? E para ter, tipo, o afeto, para ter o carinho, que eu acho que isso sempre existiu no ser humano, né? Então, para mim, faz todo sentido, assim, a gente ter esse senso de aceitação e disso ser intrínseco do ser humano. Inclusive, eu acho muito curioso que a gente consegue chegar num ponto de uma civilização moderna, né, contemporânea, que o nosso discurso é tipo, não ligue para o que as pessoas acham de você, sabe? Todo mundo já ouviu isso, às vezes até já falou isso, né? Não ligue para o que as pessoas pensem e tal. Tipo, e aí tem as variações mais chulas, né? Vai ficando mais, vai pondo uns palavrão, né? Tipo, as pessoas vão falando de outras formas, mas a mensagem é essa, né? Por outro lado, a gente é muito viciado, assim, em, tipo, autoimagem, então, tipo, rede social, precisa postar a foto, precisa pôr a gente ali. Então, tipo, é uma coisa muito, para mim, eu acho que é muito ideológica, assim, no sentido de que, tipo, é meio que falso esse discurso, sabe? Porque acho que na prática a gente ainda é muito neolítico, porque eu acho que é humano, eu acho que é isso. Segunda coisa, eu achei muito interessante a coisa de lavar as mãos. Eu já tinha ouvido falar dessa parada, desse experimento, mas eu não tinha visto a explicação inteira, né, que a Amanda trouxe aí. E eu acho muito louco, assim, pensando, né, na Bíblia mesmo, né, tipo, de Deus mandar os israelitas lavarem as mãos, né, de ser aquele povo que lavava as mãos antes de comer, lavava as mãos cerimonialmente antes de várias coisas. E de ser, né, parece que tem esse componente, então talvez, assim, aqui é a viagem minha, tá, gente, mas queria saber o que vocês pensam também, talvez, assim, como se Deus já tivesse colocando essa exigência de pureza, não só falando, tipo, sejam santos porque eu sou santo, mas dando práticas, né, como lavar as mãos, que ensinam os afetos, que ensinam as intuições a uma busca por pureza, sabe? Como se fosse um nudge, como se fosse uma inclinação, um cutucãozinho, sabe? É isso, assim, mas achei muito legal, muito interessante, assim, que o Heidi está discutindo. Ótima apresentação.
Legal. Essa parte de lavar as mãos eu não vou me adentrar, não. Vou deixar para os meninos que estavam pensando nisso. Mas o Amadeu comentou algo que eu estava pensando, inclusive enquanto lia, sobre isso, sobre a dificuldade de nós mesmos ver, né? Nossa, agora vai ficar confuso. A nossa dificuldade em ver quais são as nossas dificuldades, né? Qual é a curva aí que a gente está se inclinando. Individualmente, eu acho que às vezes, mas aí é só minha percepção mesmo, né? Acho que às vezes em nível individual seja um pouquinho mais fácil se você tem aquele seu amigo que tem tanta intimidade que ele pode te dar uma bronca e falar assim, não, mano, você tá indo pelo lado errado, não concordo por conta disso, eu te conheço há não sei quanto tempo, você não costumava pensar assim, o que aconteceu? Aquela pessoa que pode te dar essa dica e que você vai aceitar uma crítica já enfim, com o coração aberto, porque sabe que é uma pessoa que se preocupa com você. Mas quando a gente está falando de grupos, eu acho isso muito louco, de fato, né? Então, como a gente se une como grupo, e eu penso muito... não, essa é uma metáfora ruim. Mas, enfim, pensa como água e óleo, assim. Nós aqui somos todos água, e daí o outro grupo é óleo, a gente se agrupa e eles se agrupam e a gente fica separado, assim. Realmente são poucas as pessoas que estão dispostas a estar nessa interface para trazer as informações de um lado para o outro, para que haja uma troca construtiva e uma convivência mais saudável, principalmente quando a gente pensa em grupos, por exemplo, políticos, que podem se tornar coisas até agressivas, né, em um certo momento. Quem já foi em assembleia de universidade tem uma noção de como pode ser em alguns momentos. Mas eu estava pensando sobre isso, né? Sobre como a gente pode talvez ter mais esse espaço para escuta e para aceitar críticas de forma mais individual, quando é uma pessoa que a gente confia, né? Mas como grupo, como isso pode às vezes ser um pouco mais truncado e como a gente se agrupa e exclui aquelas outras pessoas que não estão aqui dentro. E era isso só. Eu queria só comentar dentro dessa ideia de grupo também, aí a Mandinha me corrige que eu não lembro se exatamente no 3 e no 4, né? Mas ele vai desenvolver essa ideia do grupo também no aspecto religioso, quando ele faz a viagem para a Índia, se não me engano, nas funções dos lares. Eu acho que isso é no 2. É no 2? Então comigo... mas é nessa primeira parte, manda ver. É nessa primeira parte, né? Ô, Arthur, você quer só dar uma esperadinha? A Nicole já tinha falado que logo após a Bia queria falar. Você acha que a sua fala ainda cabe depois da Nicole? Não, pode continuar. Eu falo depois do Arthur. Então tá bom, então manda ver. Eu só ia comentar do grupo mesmo, mas pode ir. Então tá, é sobre grupo também que eu vou falar. Então, falei já no chat, mas realmente foi muito bom. Eu acho que é um tipo de discussão que deixa a gente num lugar assim bem incômodo, sabe? Porque às vezes a gente continua nessa mentalidade de autoafirmação, de afirmação alheia, né, sobre o nosso pensamento, e dificilmente a gente para pensar como que isso acontece, né? Então, eu anotei um monte de coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo organizar isso. Mas a primeira coisa que eu fiquei um pouco assim, eu já tinha pensado sobre isso, mas foi legal você ter afirmado sobre essa questão de que, tipo, quanto mais especialista você se torna numa área também, ou defendendo uma posição, às vezes as pessoas pensam que, assim, a gente está indo para, sei lá, fazer mestrado, doutorado, vai estudando, vai continuando a estudar, e você vai, sei lá, estar aberto a mais outras opiniões, ou vai estar aberto, assim, vai ter uma mente aberta, enfim, né? Só que não acontece isso, acontece o oposto, tipo, na área das humanas é muito claro isso, sabe? Tipo, sei lá, que eu vejo assim, das coisas que eu fiz assim, na faculdade, de pesquisa e nos contatos que eu tive de professores, né? E a argumentação que a gente faz, eu que estou na área tipo, do direito, tipo, nossa, tipo, fica muito assim afinado numa posição específica, né? E você vai pesquisando papers, você vai pesquisando mais professores, mais referências, você vai vendo assim, nossa, tipo, quanto de arcabouço tem, tipo, de argumentação para um posicionamento específico, né?
Daí tem uns pontos que eu queria falar aqui. Primeiro sobre igreja, uma coisa que eu tenho pensado muito sobre muitas vezes a gente se associa a uma comunidade ou está fazendo parte de uma igreja e muitas vezes você está comentando sobre a questão de redes de responsabilização e eu pensei muito nisso. Às vezes a gente tem uma vida moral assim que é muito mais vinculada à comunidade que a gente pertence, digo eclesiástica mesmo, muito mais do que uma vida que é ligada ao temor a Deus, né? Então eu fiquei pensando um pouco nisso, tipo, às vezes o nosso pensamento moral, eu acredito que, nossa, tem muitas histórias assim de gente que tinha algumas opiniões sobre certo e errado, né, que não tem nada a ver com a Bíblia, mas estavam muito ligadas com a comunidade específica que a pessoa estava frequentando, né? Mas mesmo assim, eu acho que algumas coisas sutis de eventos que a gente pratica, de cerimônias, enfim, que a gente pertence, né, acabam gerando esse efeito de que é assim que se vive o cristianismo, né? Então, acho que isso me fez refletir também, né? Porque essa forma que a gente tem do nosso pensamento moral, em busca de uma boa reputação, muitas vezes até a nossa vida cristã, ela está sendo levada por isso, né? E uma outra coisa também que eu achei interessante é essa questão da justificativa da intuição por meio dos grupos que a gente faz parte. Eu penso, talvez seja um pouco polêmico, mas eu vejo assim um pouco de como que da divisão entre os cristãos no Brasil com relação à política. Um tema que eu acho muito interessante é como a gente se divide em questão econômica. Muito mais do tipo assim, a questão do aborto, a questão sexual, do casamento e tudo mais. Acho que são coisas um pouco mais comuns de opiniões que a gente divide, né? Só que a questão, por exemplo, de imposto é um tema que eu acho muito interessante. Como que tem cristão que acredita que, de fato, é uma coisa que o Estado não deveria ter legitimidade, questão de serviços públicos, enfim. E como que isso, às vezes, está relacionado ao grupo específico da comunidade que a gente está fazendo parte, né? Então, era isso que eu queria falar. Arthur, quer concluir o raciocínio ou puxar esse gancho da Nicole com relação ao grupo? Ou passou o time? Peraí, vou ligar a câmera rapidinho. É que eu tô com ela desligada, que eu tô fazendo uma coisa aqui que também é da semana. Desculpa. Mas, dentro dessa mesma ideia, né? Quando ele vai comentar a compreensão da outra religião, que ele passa um período na Índia, ele fala que ele passa a compreender o porquê o homem e a mulher comem em lugares diferentes. A mulher, ela se submete dentro de uma estrutura fora dali, dentro da casa, na verdade, e porque para isso, para eles faz sentido e para nós essas coisas não fazem. E é muito essa questão do próprio grupo, né? E aí ele vai envolver lá outra questão que é dentro da própria nacionalidade, essas coisas, mas essa junção do grupo de que eles estão funcionando em prol de alguma coisa, né? O grupo todo tem sua função para se desenvolver para algo maior. E aí entra tanto essa questão, eu não quero ser excluído disso. Se eu não fizer parte, eu não sou excluído. Eu achei muito legal o comentário da Nicole, dessa própria perspectiva, puxando aí agora para o Brasil e tal, toda a questão nossa cristã. Às vezes a permanência nossa em alguns lugares e outras coisas, às vezes a gente conversa e fala, como que a pessoa, por exemplo, pode ir em igreja X? Como que a pessoa pode ir em igreja X, sendo que isso daí está claramente porque é errado? Mas ali dentro de onde ela se constrói é algo onde ela compreende aquilo que é correto mesmo não sendo, porque o grupo dela predomina com esse pensamento. E até mesmo dentro de nós, né, algumas práticas que não são erradas cristãs, mas que a gente acaba não fazendo porque fala, eu vou ficar parecido com denominação X, denominação Y, e que são coisas cristãs, mas a gente puxa para o nosso lado de grupo, né, tribal, para não fazer. Só queria comentar. Posso fazer um comentário, Má? Eu gostei muito do que a Nicole falou no final da fala dela, de como a gente se divide também por questões econômicas e políticas, que não parecem ter nenhum conteúdo moral muito claro.
porque eu acho que isso de fato demonstra que essas coisas têm um conteúdo moral muito claro, sabe? E que de fato é como se fosse um pacotinho fechado de coisas, assim, tipo, não é só as questões mais claramente morais, mas tem esse outro conteúdo que é econômico, que é prático, que também diz respeito àquele grupo e que as pessoas vão se identificar muito fortemente com aquilo. Eu acho que isso fica claro, talvez, naquele experimento que o Haidt conta do Jamie Morris, eu acho, daqueles conjuntos de palavras que a gente acaba tendo um pouco de reações repulsivas, assim, não pelo que elas de fato representam às vezes, mas porque elas representam algo sobre um grupo, né? Elas estão dizendo sobre o grupo oposto, sobre o grupo contrário. Eu achei isso bastante interessante, assim, na sua fala. E aí, sobre essas coisas dos grupos também, eu reafirmo o meu posicionamento do encontro anterior, assim, de que é muito importante a gente ver com que tipo de grupo a gente está convivendo, assim. Porque isso, de fato, vai fazer muita diferença em como a gente se porta moralmente e em como a gente constrói a nossa moralidade. Enfim, é isso que eu ia falar. Eu queria comentar uma coisa também. Ué, ela tá um pouquinho baixo. Ah, é? O seu, Dá pra ouvir? Agora sim. Eu que tenho que falar mais alto. Foi legal, nossa, toda essa fala da Nicole, porque falou tudo que a gente vai pensando conforme foi a apresentação da Amanda, né? A gente meio que passa essas coisas na cabeça. Mas eu só queria comentar que eu acho que igual ele falou, né, no livro. A nossa tendência é a gente se organizar em nossos contextos, né, nos nossos próprios contextos, nos nossos próprios grupos. Mas, de fato, é o momento quando a gente tem a consciência disso, que aí a gente tem que começar a praticar a coisa oposta, né? Que é tentar, assim, não dizendo que a organização de contexto é ruim. Acredito que as coisas são assim porque deve ter um motivo, lá igual a gente já leu, já tá entendendo, existem os motivos sociais, os benefícios e tal. Mas a gente sabe como a gente tendencia a ficar um pouco cego também. Então a questão do abrir os olhos passa a ser uma prática, um exercício, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que Paulo fala em Romanos, né? Não sei se está escrito em Romanos, às vezes eu confundo as cartas de Paulo. Ele fala para a gente renovar nossa mente. E realmente, a nossa mente, ela tem que ser um metanoia, um metamorfos, transformação de mente, transformação da alma, né? Porque isso realmente é contra-intuitivo. Isso não é intuitivo, isso é contra-intuitivo. Então, realmente é uma prática, um exercício. É que nem ir para academia, é difícil ir para academia às vezes. Para quem não está acostumado, né? Depois de tô vendo a Bia aí rindo aí, deve ter se identificado com isso. Eu também não tenho muita dificuldade, mas depois de um tempo vira costume, né? Vira hábito. Aí você começa a praticar esse tipo de coisa. E eu faço isso bastante. Eu entro em contato com várias pessoas de contexto diferente, contexto mais. Como é que fala? Tradicional. E aí também a minha igreja, por exemplo, a gente era de um ministério e a gente agora é outro, né? A gente se dividiu no ministério por N questões, mas isso tem tudo a ver. Nossa, tem tudo a ver e a gente percebe isso todo dia, a gente vê e enxerga essas coisas. E a coisa que a gente mais precisa praticar é esse olhar do amplo, de entender as partes, de entender o que Deus está tentando. Nós estamos tentando entender o que Deus está fazendo, né? E é um exercício, realmente, é um exercício. Vai lá, Bia. Eu levantei a mão porque eu ia mudar de assunto, na verdade. Daí não sei se alguém quer. Não, acho que ninguém. Antes de eu falar, eu fiquei pensando, Má,
Eu não sei porquê, mas essa câmera do computador sempre me deixa meio rosinha, sabe? Ou pelo menos eu me vejo meio rosa, assim. Eu acho que se eu fosse um elefante, eu seria aquele elefante rosa do Dumbo, sabe? Tem uma cena do Dumbo que tem um monte de elefante rosa. Eu seria um desses, assim. Mas, enfim, o que eu queria comentar, enquanto eu lia os capítulos, eu lembro que eu parei, assim, um pensamento rápido, né? Foi tipo, nossa, agora eu entendi, né, como funciona e tal. Eu acho que eu não vou ser assim, não posso me deixar guiar pelas minhas emoções, eu vou racionalizar tudo para ter uma visão mais clara das situações. E daí eu pensei, eu falei assim, nossa, que ingênua, né? Muito bonitinha você. Eu queria perguntar para você, Amanda, da sua percepção, assim, vivência, mas também da sua percepção pela leitura. Qual é a importância das emoções nisso tudo, assim? E por que, de fato, que as emoções são um elefante e não um ginete, né? Por que as emoções são muito mais, digamos, tem esse papel tão primordial, e de fato primordial no sentido de primeiro. Entendo que biologicamente isso tem algo evolutivo e tal, mas queria sua visão social da coisa, assim. Nossa, amiga, você pegou, né? Eu acho que é Contra a um parede. mestrado, né? Eu acho que talvez a Bruna e o Tom tenham mais a dizer sobre eu do que eu, assim. Talvez eu não tenha muito o que dizer, mas eu acho que se a gente olha, de fato, as eleições de 2018, elas foram, né, um momento, assim, tanto que o livro do Haidt veio das eleições de 2016, não foi? 2017? Não lembro, mas enfim, veio aí dessas eleições todas loucas que aconteceram. Eu acho que isso fica muito claro, assim, quando a gente olha para essa situação toda, porque o que de fato talvez tenha faltado foi essas emoções menos exacerbadas. Só que não tem como, porque, tipo, mexe com coisas internas, e eu acho que é isso que o livro o Haidt está tentando falar, assim, mexe com coisas internas tão profundas, e mexe com o cérebro, que a gente não consegue racionalizar e agir com razão. A gente, de fato, vai conseguir agir de forma mais emocional, e é isso tanto do lado bom, de tentar controlar as emoções e conversar de uma forma um pouco mais amigável para, né, a gente conseguir entrar num diálogo saudável, mas também no sentido de que se a gente vê uma pessoa que está se exacerbando e com as suas opiniões políticas partidárias ou qualquer outra opinião moral, da gente entender que a gente também é assim, a gente também é propenso a isso, e de que não tem como fazer aquela pessoa se acalmar por força da razão, entende? A gente vai ter que conversar com as emoções daquela pessoa, porque é aquilo que está sendo atingido sempre, tanto para o outro quanto para a gente. Mas aí eu queria pedir para os psicólogos do grupo falarem também um pouco, assim, que eu acho que talvez eles tragam insights mais legais. E aí eu não sei se o Wellington quer falar sobre isso. Eu só queria acrescentar um detalhe na resposta da Amanda também, que ele é bem claro nessa parte aí, que ficou na minha cabeça uma parte, ele fala que ele usa o número 500 milhões de anos, mas eu acho que é bem mais que isso. São 500 milhões de anos de evolução que desenvolveram todo comportamento biológico, né? E tem todo um motivo por trás, assim, não sei, tem várias correntes, né, que vão falar, vamos dizer assim, aceitar o argumento evolucionário, outras não, mas acho que ajuda a colocar, acho que o peso, o volume que isso tem de influência nas nossas ações. É muito tempo para desenvolver a vida, e todo esse desenvolvimento ele tá de alguma forma incutido em nós, né? Foi o que eu consegui pegar, né? Eu consegui absorver do que ele falou. E para mim, eu pessoalmente, assim, que tenho não tenho problema com essa visão. Para mim é muito muito da hora pensar isso, porque faz todo sentido dizer que o ser humano seria um tipo de
símbolo, imagem de Deus no mundo, e ele fosse representar a criação, porque, de certa forma, todo desenvolvimento biológico acaba aparecendo na linguagem milhões de anos depois. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que algum psicólogo aí do grupo aí pode falar melhor ainda. Vai lá, Tom. Então, nesse momento a gente não tá te vendo, a câmera tá fechada e o microfone também tá fechado. Não sei se você já tá falando. Microfone, câmera, pronto. Agora sim. O que eu escrevi ali, essa preponderância das nossas emoções, dos nossos afetos, né? E até dessa parte mais intuitiva, sobre a racionalidade, eu diria mais que não é só sobre a racionalidade, né? Até sobre a realidade das coisas. É que, agindo assim, a gente não fica em paz também, né? Porque a gente se acomoda, mas existe uma vozinha lá dentro dizendo que a gente está errado, contínua, né? Então, eu acredito naquilo que Romanos diz, né? Quando Paulo escreve aos Romanos, que mesmo aqueles que não têm conhecimento da lei, eles têm um conhecimento prévio, antes da lei ser escrita, né? Sobre Deus e sobre a realidade de Deus, realidade moral e ética e tudo mais, nas coisas que estão criadas. Então, mesmo que a gente defenda muito, né, o nosso, vamos dizer assim, a participação no grupo que nos aceita e que nos ama, quando aquilo está em desacordo com as Escrituras, né, com a lei moral de Deus, por que a gente precisa tanto, né, de achar que o nosso lado está certo, mesmo quando a gente desconfia que está errado? Né? Parece que é uma luta contínua. Eu posso dizer até para mim mesmo, não, eu tenho dúvida, eu estou errado, mas se alguém fala para mim, não, você está errado, aí a coisa pega. Porque aí eu quero defender com tanta ênfase o meu ponto de vista, que fica às vezes até ridículo. Né? Então, essa vozinha interior aí, que talvez seja chamada de culpa e sentimento de culpa, eu acho que ela estabelece muito para qualquer ser humano, né? O certo e errado que a gente quer tanto fugir dele. Né? Então, a gente precisa, como a Nicole levantou essa bandeira, né? A Amanda também, a gente precisa de outros. A Ana Bia também falou muito disso, a gente precisa de outras pessoas significativas que nos chamem a atenção para o nosso erro. Porque senão a gente vai sendo levado mesmo, né? Que nem lá em Efésios 2 é como peixe morto. Peixe morto não sobe a correnteza, ele só desce, só desce. Então, quando o apóstolo diz quem tem vida é que sobe contra a correnteza, que tem assim um conceito maior do que o aqui e agora, né? Algo mais transcendente. Então, a gente precisa se alimentar disso, né? Dessa transcendentalidade ética e moral de Deus, para a gente ter força suficiente para não ir ficar só buscando ser aceito e ser gostado. Né? Eu acho que as Escrituras nos chamam a atenção para isso, e a meditação nela nos dá muito dessa força pelo Espírito de Deus. Posso puxar um comentário para complementar o Tom? Enquanto ele estava falando, eu lembrei do estudo da Bia sobre Terra plana, ano passado. E eu lembrei que em algum momento na discussão a gente conversou sobre como as pessoas que participam dessa teoria de conspiração e fazem parte desses grupos, elas parecem que o ponto principal para elas é que elas estão sendo acolhidas por aqueles grupos. Então, de fato, essa questão do afeto do outro, né, da opinião do outro sobre a gente, de como a gente é acolhido nesses grupos, faz muita diferença.
E aí eu acho que é tanto para a gente se investigar, né, no sentido que o Tom falou, de olhar por que a gente quer tanto ser aceito, mas também da gente entender que o outro está buscando essa aceitação e que se a gente quer fazer o bem para ele, talvez seja o jeito como a gente acolhe a opinião e a fala e as enfim, isso também faz muita diferença. Porque a gente está buscando isso de fato, assim. Não sei se fez sentido. Faz, e eu também puxaria assim, achei muito interessante a relação que o Tom fez com a coisa da culpa, né? Dessa voz da culpa. Porque o que faz a gente, às vezes, defender com muita força as nossas opiniões, né? É um pouco, acho que talvez um medo de estar errado e ser culpado por estar errado, né? Tipo, é como se a gente não aguentasse, assim. É uma coisa meio Adão, né? Assim, tipo, ele fez errado, ele sabia que ele fez errado, mas aí ele, só de ouvir Deus andando ali, ele foge, né? Tipo, porque porque assim, se eu encontrar com Deus, ele vai falar que eu tô errado. E aí, meu amigo, eu não sei o que vai ser de mim. Eu acho que a gente carrega isso, né? É muito doido, assim, essa voz da culpa. Nossa, achei muito propícia mesmo a associação. Minha cabeça tá com 1000 conexões, eu tô deixando os assuntos passarem, porque assim, cada fala vocês trazem um assunto mais legal de entrar, assim. Com relação a isso, é só destacar que assim, os melhores lugares, as melhores pessoas com quem eu tenho mais segurança de estar, é simplesmente o lugar onde eu posso estar errada. É esse lugar. Que tá tudo bem nessa relação eu estar errada. E que essa pessoa, ao desvelar o meu erro, não vem com essa cobrança, com essa culpa, vem com ok, vida que segue, você tá errado, tô certo, mas tá tudo bem, não sou nem melhor que você por isso, assim, sabe? Então são relações gostosas de estar em espaços legais, né? Só um comentário com relação a essa última fala. E a Bruna colocou um livro aqui, posso emprestar minha voz para essa leitura, Bruna? Você quer ler pra gente ou quer fazer algum comentário? Não sei se você pode ler, por favor. Tá bom. Ela diz assim: estou adorando toda essa discussão. Essa visão dualista, razão e emoção, está impregnada na nossa cultura ocidental, até por questões didáticas, quando na verdade é impossível ser só um ou só outro. As coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, e é nesse encontro que vai se dando a nossa existência. Concomitante a isso, cada um de nós temos um campo de sentido repleto de experiências intuitivas que são significados pela nossa subjetividade, constituindo as nossas vivências. Complementa aqui, então, penso que as emoções são extremamente necessárias até pela nossa condição de ser humano. Amém. Obrigada, Bruna. O Tom tinha aberto o microfone, quer falar mais algo dessa parte, Tom? Eu abri? Não sabia. Acho que você quer emocionalmente falar, mas racionalmente você não quer, então você não conseguiu processar ainda, entendeu? Essa mudança aqui. Não, Amadeu falou uma coisa que eu achei interessante, né? E lá em Romanos, no estudo que a gente está tendo, inclusive estou estudando sobre isso agora, né? Quando ele faz as comparações, Paulo faz as comparações entre Adão e Cristo, né? Ali no capítulo 5, ele chama muita atenção para a superioridade de Cristo sobre Adão e para a tendência humana de olhar mais para Adão do que para Cristo, né? Então, veja bem, ao que tudo indica, né, se a gente conseguir ter olhos bons, como a Bíblia diz, a gente vai poder olhar para tudo isso com, assim, tentando descobrir Deus no meio de toda essa confusão. Porque ele está aí nesse meio, né? Ele está aí para que a gente enxergue algo além da confusão, algo que está para além da confusão. E nessa abertura de olhos, eu acredito que a gente pode ter um pensamento mais positivo do que negativo, né? Senão a gente fica olhando só para a mão suja o tempo
todo, né? E cada vez que lava é que nem o toque, né? A gente vai pensar que ainda tem sujeira e vai continuar lavando, lavando, em vez da gente olhar para a água que está ali purificando e louvando a Deus por aquela água e sair dali alegre. Senão a gente sai dali triste, achando que tem mais, tem mais, tem mais, tem mais para lavar, né? E vai ter mesmo, mas vai ser na hora certa, é quando Deus mostrar, quando a luz dele incidir sobre nós, né? Mas essa alegria que Paulo fala ali em Romanos, no capítulo 5, da gente olhar para a superioridade, né? Assim como por um só homem veio o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou, todos pecaram. Aí ele diz, também por um só homem veio a graça, né? Que dá a vida. Então, e essa vida que ele fala é a vida ressurreta, né? Então, olhar para a ressurreição, né, é que nos faz otimista no meio da bagunça, no meio da confusão, no meio da discórdia, no meio de tudo isso. É isso aí. Muito bom, Tom. Muito obrigada pela contribuição. O Wellington levantou a mão. Quer partilhar também, Wellington? Enquanto o Ivailton estava falando, aí eu lembrei do estudo que estamos tendo de sexta-feira na nossa igreja, e ontem um trecho falou sobre o momento da ceia, né? Acho que um pouco antes da ceia, não lembro qual livro que era, não sei se era João. Jesus, ele tipo assim, tem um momento assim, entendendo que o Pai entregou todos os céus e a terra na mão dele, entendendo que estava com os discípulos ali na ceia, ele se levanta, sai da mesa, ele sai da comunhão da mesa, ele tira a vestimenta, coloca uma toalha, e aí então começa a lavar os pés dos discípulos. Ele faz isso. Ele lava, tem aquela conversa com Pedro, né? Aí Pedro entende, aí ele volta para a mesa para a comunhão, né? Aí ele pergunta, vocês entenderam o que eu falei, né? O que eu fiz, né? Era o símbolo que ele fazia, né? Que ele demonstrava, né? Ele estava na comunhão com o Pai, ele sai da comunhão com o Pai e vem para cá. E aí, então ele vem lavar nossos pés. E ele explica para Pedro, né? Que os pés vocês precisam lavar, o resto já está limpo. Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar toda vez, isso. A gente já está limpo, né? É nossos pés que tocam o chão, né? Então essa sujeira que a gente for ver, beleza, a gente fala, a gente vai olhar isso mesmo porque a gente está nesse corpo ainda não ressurreto, né? A gente vai ver mesmo, mas se a gente olhar pelo lado que Jesus falou, esses são só os pés, né? É o que toca a sujeira, né? E isso é uma coisa que ele vai limpar todo dia, realmente, é o que o Ailton falou aí da água, né? É a palavra de Deus, né? Já estamos limpos pelo sacrifício, né? Nossa cabeça, nosso corpo. Os nossos pés é aquilo que toca, então a gente percebe tudo isso aí, a gente vive, né? E a gente percebe que essa é a sujeira que a gente toca no mundo, né? Nas convivências e nessas coisas. Mas é isso, a gente foi prometido pra gente que a gente vai ser lavado todo dia e que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então, aí o negócio já fica um pouco mais louco, né? A gente tem que estar ajudando o outro a lavar o outro, né? Usando água, né? Então, é da hora. Esses estudos colocam para fora essas coisas que a gente precisa conhecer e acaba fazendo a gente no nosso dia a dia, né? Ajudando uns aos outros aqui, igual a gente já deve estar fazendo aqui. Que baita momento de ajuda. Muito obrigada pela reflexão, Wellington. Acho que vai com uma estrelinha dourada a mais do estudo, né? Que saiu do livro e foi para as escrituras. Coisa boa, de verdade. Amanda, você quer fazer alguma fala final, algum encerramento de raciocínio? Eu fiquei pensando uma coisa, e aí, terminando de ler o capítulo, né, naquela parte final que ele fala como a gente pode corrigir talvez essa tendência
a seguir mais pela emoção, e agora com o que o Wellington e o Tom falaram, eu até fui pesquisar o texto de Provérbios que diz que como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Porque o que eu fiquei pensando, assim, é como a gente, enquanto ABC2, é um grupo diverso, de pessoas com opiniões diversas e com questões diversas, com formações diversas, e como a gente pode estar ajudando uns aos outros a nos tornarmos um pouco mais afiados, assim, né? Aí corrigindo os problemas de inclinação que a gente tem, e aí aprendendo com o outro outras formas de se inclinar também, e outras direções pelas quais a gente pode seguir. E eu acho que é isso que, talvez, foi essa reflexão que eu fiquei, assim, terminando de ler esses capítulos, de como a gente, enquanto ABC2, pode ser um grupo que seja um ambiente saudável para a gente buscar a verdade, as respostas certas, e não só tentar ficar justificando as nossas opiniões individuais. E aí, é isso, amiga. É um baita desafio, né? Nesse processo da gente entender as nossas estruturas, o que muitas vezes é esvaziado de sentido, né? Esse autoconhecimento vazio, que é só o olho e seu coração. Não olhe o seu coração, entenda quem você é por completo, entenda que seu corpo biológico, fisiológico está funcionando com conexões, que a nossa estrutura de raciocínio funciona dessa forma. É um autoconhecimento muito mais profundo, mas que depende totalmente da iluminação de Deus na nossa vida, do sacrifício que Jesus é para resgate da nossa vida, né? Então, como que ao mesmo tempo que a gente entende essa nossa condição biológica de bater a cabeça na parede toda vez que a gente toma as nossas decisões e deixar com que a nossa ilusão racionalista, né, desenvolva essa sociedade, mas que a gente dobra os nossos joelhos, dobra essa condição biológica para a soberania de Deus. Essa é a escolha que a gente faz ao seguir Jesus, né? Então, a gente não só entende essa condição, mas a gente coloca isso a serviço do que Deus está fazendo, né? Acho que esse fica o nosso desafio aqui, como não um grupo de estudos, mas um grupo de pessoas que estudam. Então, que a gente comece a levar essa reflexão para a semana. Muito bem, gente. Que coisa boa passar a semana assim, quer dizer, como passar amanhã assim, para poder levar essas reflexões para a semana. Várias pessoas já saíram, então o nosso print não vai ser super completinho, mas mesmo assim, né, gente? Se a gente puder fazer o print, pode ser? Alguém tá aí ligeiro no botão para fazer isso? Quem que pode? Então, eu faço. Eu só... deixa eu ver se tá todo mundo aqui na minha tela. Amiga, você não quer parar a gravação para o pessoal no YouTube sofrer? Não quero. Pessoas do YouTube, tchau. Tchau, gente. Deixa eu ver.